Boa noite, bom dia, boa tarde, se você estiver assistindo esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, nessa nossa nova empreitada, né? Sem questões de direitos humanos para a IFT. A gente começou hoje nosso curso. Eu vou dar uma rápida explicação, um rápido feedback, uma rápida explicação, realmente, dos slides, como é que vai funcionar nosso curso. Vocês têm um outro vídeo de exibição do curso que te dá uma ideia, mais ou menos, de como é que a gente vai trabalhar. E assim, a gente vai para as questões, vamos resolver as questões, comentar item por item, mas já parte do pressuposto que você tem uma ideia do que a gente está falando. Tá? Óbvio, a gente vai comentando, dependendo do que for sendo tratado, a gente vai aprofundando um pouco mais, né? Tocando no assunto um pouco mais. Bom, então, sim, sem mais delongas, eu vou só apresentar. A ideia foi justamente dividir o curso em 5 partes. Né? Isso vai facilitar vocês se localizarem na hora da revisão, né? A hora de facilitar no material. Fica mais tranquilo para mim também poder como me definir como é que eu vou organizar as questões que a gente vai trabalhar por assunto. E eu acho que fica mais dinâmico, fica mais organizadinho, fica mais legal. Bom, a primeira parte a gente vai tratar direitos humanos, né? Os aspectos conceituais, as características, a evolução histórica dos direitos humanos. Né? A segunda parte a gente vai tratar do Sistema Interamericano de Proteção de Defesa dos Direitos Humanos, né? Nós vamos falar sobre os principais tratados em vigor na comunidade interamericana, os órgãos de defesa desses tratados, desses pactos. No terceiro momento, a gente vai passar para o sistema global de defesa dos direitos humanos, né? Os tratados e os pactos mais relevantes para o nosso concurso, né? Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, pactos internacionais. Vou lembrar que são alguns, né? A gente vai trabalhar os mais importantes, questões contendo os assuntos mais importantes nessa terceira parte. Na quarta parte, a gente vai trabalhar os direitos humanos na Constituição de 88. Né? Nós vamos fazer algumas questões, trabalhar muito doutrina, questões que envolvem muito de jurisprudência, do Supremo, da FJ, nesse segundo ponto, nesse quarto ponto do nosso curso. A quinta parte, a gente vai trabalhar mais uma vez os tratados mais relevantes, os tratados mais relacionados com a matéria de trabalhista, e que podem ter mais relevância numa prova para a FT. Tá bom? Fiz um levantamento, só retomando um pouquinho, há pouco tempo, sobre essas questões de direitos humanos que a gente ia abordar, que a gente vai trabalhar, e a maioria delas, eu vou trabalhar CESP e ESAP. Agora, o ESAP tem uma quantidade muito pequena de questões. Né? Fiz um levantamento dos últimos 4 anos, havia um pouco mais que 30 questões de direitos humanos trabalhadas pela ESAP. Então, tem uma pegada um pouco diferente. Então, uma das questões serão CESP, mas tem questões da FCC, tem questões da FUVESP, tem questão de bancas próprias de concurso da magistratura, de concursos do Ministério Público, de concurso de defensoria. Então, a gente tem uma missão muito grande de questão. Professor, mas eu vou usar para a FT? Mas infelizmente a gente não tem 100 questões elaboradas especificamente para a FT. Então, a gente vai trabalhar as bancas mais parecidas possíveis. Né? Tá bom? A divisão da aula do curso, deixa claro, o curso é dividido em 5 partes. Não são 5 aulas, necessariamente. Então, hoje a gente começa a primeira parte, a gente não termina a primeira parte. Na aula 2, talvez não, na parte da aula 3, a gente ainda trabalha com características e evolução histórica dos direitos humanos. Ok? E também não é dividido igualmente. Na primeira parte não necessariamente vai ter 20 questões, na segunda 20, nem todas. Depende da quantidade de questões e do que a gente for verificando a incidência desse número de questões nas provas mais recentes. Tá bom? Então, tranquilo. Então, sempre eu vou marcar, como fiz aqui, quando a gente vai iniciar, quando a gente inicia cada parte do nosso curso. Hoje a gente vai iniciar a primeira parte, né? Direitos humanos, aspectos conceituais, características de evolução histórica. Como eu disse, provavelmente a gente vai, na segunda aula, também trabalhar ainda questões envolvendo esse ponto importante. Para mim, as questões mais difíceis de evolução histórica de direitos humanos para concurso público são elaboradas pela ZAF. Acho que esse é o ponto que a ZAF pega, né? Cobra muito pensamentos, ideias de pensadores modernos, Locke, Perelman, já vi citando vários autores nas provas da ZAF. Então, a gente vai ter que trabalhar algumas questões, né, as ideias centrais, associações para a gente não ser pego de surpresa na eventual prova da ESAP, de direitos humanos da ESAP.
bom, gente? E, sem mais delongas, vamos começar, né? A gente já devíamos ter começado. Questão número 1, por exemplo, né? Só, assim, peço um pouquinho de desculpa problemas de formatação, mas a gente vai adequando no decorrer do curso, tá? Isso aí dá para a gente entender com, com perfeição, não vai ter nenhum prejuízo de entendimento das questões. Só um detalhe, assim, vou tentar fazer o máximo possível para dividir as aulas em blocos de 30, 35 minutos, estourando 40 minutos, tá? Para a gente não ter nenhum prejuízo. Aí, sendo assim, a gente encerra a última questão, estourando esse tempo, fica mais dinâmico, fica mais legal de assistir depois, de revisar, de encontrar o que você quer encontrar, tá? Então a gente faz essa divisão. A gente para a aula e depois volta. O cronograma também vou divulgar agora, de aulas. Provavelmente seremos aulas de 15 em 15 dias. Né? Então, vai ter trabalho muito provavelmente até o fim do ano. Né? Com calma, com tranquilidade. Estou à disposição para responder dúvidas pela hora do aluno. Depois posso deixar meu WhatsApp. Bom, então vamos lá. Primeira questão, gente. Professor Boris. FUNESP, analista de promotoria do Ministério Público Estadual, assistente jurídico, 2015. Então, relativamente recente. Tá? Vamos lá. Assinale a alternativa que corretamente disserta sobre aspectos conceituais dos direitos humanos em sua evolução histórica. Beleza? Outra dica, antes de a gente começar. Tá fazendo, quer fazer a questão antes dos comentários? Dá um pause. Deu pause? Pausou? Lê a questão, volta e a gente discute item a item, tá bom? Então vamos lá, dá um pause. Pausou? Voltou? Voltou. Beleza, galera. Então vamos lá. Foi muito rápido esse bloco, mas, enfim, vocês entenderam a mecânica, né? A partir das coisas que vocês já leram, a gente vai só lendo aqui, tá? Então ele quer a alternativa correta. Vamos logo analisar, depois que você já leu as alternativas e a gente já tem uma ideia do que eu vou repetir, tá bom? Não vou ler, depois eu vou analisar tudo. Beleza? Certinho? Show. Os direitos fundamentais de primeira dimensão são marcados pela alteração da sociedade por profundas mudanças na comunidade internacional, identificando-se, consequentemente, alterações nas relações econômico-sociais, sobretudo na sociedade de massa, fruto do desenvolvimento tecnológico e científico. Nesse caso, eu vou ter que avançar alguns slides para a gente conversar um pouquinho dessas gerações, dessas dimensões, né? É uma terminologia mais moderna, essa ideia de dimensão de direitos humanos, né? Então, vamos lá. A gente vai pular alguns slides, depois a gente volta, sem problema, tá bom? Deixa eu ver aqui o que a gente foi tratar. Só que estudou direito, né? Muito provavelmente teoria geral da Constituição, teoria geral do direito constitucional, depende do nome da cadeira da sua universidade, ou mesmo direito constitucional. Hoje, a de direitos humanos já sabe disso. As gerações de direito. Esse termo geração, gente, eu não consigo alterar aqui. Está, né? Até meio ultrapassado, mas deve-se falar em dimensão. Por quê, professor? Porque é melhor falar dimensão, você até corrigir aí no material. Porque é melhor falar em dimensão do que falar em geração. Porque geração dá uma ideia de superação. É como se os direitos de primeira geração tivessem sido superados pelos de segunda. Não é isso. Né? Os direitos são características diferentes. A gente há direitos humanos, direitos fundamentais de primeira geração. A gente há direitos humanos fundamentais ou fundamentais. Depois eu vou explicar a diferença desse terminologia de direitos humanos. Tem uma questão, inclusive, bem interessante. Vamos chamar de direitos humanos. Não vamos chamar de direitos fundamentais ainda não, tá bom? Há direitos fundamentais de segunda geração. Há direitos de terceira e o pessoal gosta mais desse. Então, a quarta é uma quinta geração. Mas, enfim, vamos lá. Tem a quarta e a quinta geração. E não significa que uma geração supere a outra. São direitos que convivem entre si, têm suas características próprias e convivem. Então, há direitos de primeira geração, como modernos, quanto direitos de quinta geração. Só que tem aspectos diferentes, como a gente vai ver. Então, a parte da outra diz, não vamos usar a geração, não, vamos usar a dimensão. Beleza, vamos usar a dimensão, tranquilo. É o que a questão, inclusive, usa, tá? Então, você risca o material, bota a primeira dimensão, segunda dimensão. Não esteja errado, só uma questão, né? O que seria a vida sem os pequenos caprichos? Então, vamos lá, pessoal. Então, assim, quem estudou, né, essa parte, já viu, já tem uma ideia, tem uma ideia do que são direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração. Pessoal, direitos humanos de primeira geração são aqueles direitos relacionados com a liberdade do cidadão, com direitos que exigem que o Estado se abstenha
de praticar determinada coisa, né? São os direitos que vieram principalmente, que eram cerne de reivindicações, por exemplo, ah, Revolução Francesa, Revolução Americana. Era naquela época que o povo era oprimido, vamos dizer assim, pelo governo. A parte que tinha dinheiro, a burguesia, vamos chamar de burguesia europeia, ou a nova sociedade americana, começava a ganhar dinheiro, mas não tinha espaço político, não tinha direito à propriedade, não podia empreender, porque o monarca ia lá, podia tomar, o americano nas 13 colônias não podia, de repente, fazer uma plantação, porque havia o risco de pagar tributos tão grandes para a coroa inglesa que perdia tudo. Então, eram os direitos pregavam liberdade. Diziam ao Estado, ó, fica na tua e me deixa viver. Tá? Essa propriedade é minha, deixa que eu tomo conta dela. Tá? Eu tomo conta dela, não se mete. Vai cuidar de outras coisas, essa propriedade é minha, me deixa. A liberdade do Estado, eu tenho o direito de ir e vir, fique na sua, não se meta na minha liberdade, faça o que você quiser, mas eu tenho o direito natural de ir e vir. Entende, gente? Então é justamente esse direito, o direito de liberdade, o direito de propriedade, o direito de obter informações, são direitos de primeira geração, primeira dimensão. São direitos chamados direitos negatismo, baseados no individualismo das pessoas. Entende? O direito de primeira geração geralmente é isso. Estado, não faça nada. Para você garantir um direito de primeira dimensão, Estado, basta você não fazer nada. Deixe minha propriedade aqui, deixe minha liberdade aqui, deixe meus bens aqui, deixe meu jeito de pensar aqui, deixe meu direito de me armar aqui. E vários exemplos, beleza? Só assim, evoluiu-se e viu que esse individualismo típico dos direitos de primeira geração, dos direitos humanos de primeira geração, gerava mais desigualdades, né? Gerava mais desigualdades. No momento que o Estado não deixa, no momento que o Estado não age, no momento que o Estado não promove a igualdade no seu sentido material, o que acontece aos ricos? Cada vez ficarem mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, né? O de cima sobe e o de baixo desce, como diria a filósofa lá da Bahia, agora do Rio de Janeiro. Enfim. É brincadeira. Os direitos de segunda geração trouxeram, então, ei, gente, peraí, né? A evolução do Estado mostrou. Não, Estado, a evolução da sociedade mostrou. Estado, por favor, não basta você garantir nossa liberdade, não basta garantir nossa propriedade, não basta garantir nosso acesso à informação. Você tem que se mexer, né? A sociedade reclama, a sociedade necessita de que você preste positivamente determinadas ações para tornar as pessoas efetivamente iguais, né? Esses são os direitos de segunda geração, são as ações afirmativas do Estado, né? São as relações necessárias, como, por exemplo, a necessidade de se construir escola, a necessidade de fornecer serviços de saúde para as pessoas, a necessidade de se assegurar uma função social da propriedade, né? Não basta o cara ser dono, o cara não pode ser dono, não pode usar a propriedade do jeito que ele quiser. Há uma necessidade de se manter, de que o proprietário atenda a sua função social, né? Então, a necessidade que se construa escolas, a necessidade que se construa hospitais, a necessidade que o Estado haja. Então, sim, você percebe que da primeira dimensão para a segunda dimensão, a liberdade, o foco, o núcleo dos direitos humanos mudam. Deixa de ser só a liberdade, então o Estado me deixa livre, deixa que eu faço. Faz o teu, eu faço o meu. Passa para ser a igualdade, né? A necessidade, Estado, ó, eu estou pobre, ele é rico, por favor, nos ajude. Né? Nos ajude, eu não tenho direito, eu não tenho educação, eu não tenho saúde, eu não tenho segurança pública, você não faz nada. Não basta você garantir que eu tenha, também porque eu não tenho. Né? Eu não tenho. Então esse é o foco da segunda geração. Lembra disso. Prestação positiva, necessidade de se agir, promover igualdade. Tá? Beleza? Em seguida vieram os direitos de terceira geração. Os direitos de terceira geração são baseados na fraternidade. O que aconteceu, pessoal? Você viu que no primeiro momento as relações sociais eram simples e bastava garantir os direitos de primeira dimensão, os direitos de não fazer do Estado. Depois você viu que a sociedade foi se intensificando, as relações sociais foram se intensificando, os pobres ficando pobres, os mais ricos, o Estado não fazia bolhufas, e o povo começaram a surgir necessidades de prestações positivas, que representam justamente os direitos de segunda geração. Só que a sociedade não evoluiu mais, e começou a perceber que existem direitos humanos que não é de João, não é do Alberto, não é do teu vizinho, mas é de todo mundo.
é de todo mundo. É uma sociedade de massa. Aquelas ideias, essa ideia de sociedades de informação, de meio ambiente, de necessidade de preservação do meio ambiente, de proteção do consumidor, de proteção do consumidor, de proteção da criança e do adolescente. Então você percebe que, assim, de quem é o meio ambiente? O meio ambiente de todos nós. Né? Mas não dá para dizer. O ambiente é um bem difuso. Você não sabe de quem é. Você sabe que tem que se conservar o meio ambiente. Então surgiram justamente os direitos de terceira geração baseados na fraternidade. A fraternidade é relacionada com a coletividade dos bens que devem se proteger, entendeu? E essa ideia, né, essa evolução da sociedade traz o conceito de sociedade de massa, né, esses direitos difusos, então, basicamente relacionado com essa sociedade de massa, que é uma sociedade que produz demais, é uma sociedade que a velocidade de informação é muito grande, é a sociedade que está muito perto uma da outra. Por exemplo, cedo ou tarde, a emissão se já não afeta, a emissão de gás carbônico nos Estados Unidos, desenfreada, afeta a gente aqui no Brasil. Afeta, claro que afeta o Antártico, o gelo está derretendo lá no Polo Norte, no Polo Sul, por conta das emissões de carbono, das emissões de fumaça nos Estados Unidos. Afeta. Essa mudança climática também, nessa sociedade de massa é isso. Essa ideia do Ulrich, esqueci o nome, uma ideia muito Ulrich, depois eu lembro o nome dele, ele fala sobre essa ideia de sociedade de massa, de informações, de bens difusos, de coisas muito rápidas, né? Entende? Então, essa é a ideia de terceira geração. Aí você faz até aquele lembrete mnemônico, aquela ideia, né? Com o tema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Liberdade, primeiro, geração, são os direitos de liberdade, os direitos que não querem que o Estado não faça nada, os direitos de segunda geração, que são seria igualdade, para que se promova a desigualdade entre os desiguais, para que se promova a igualdade entre os desiguais, né, a isonomia no seu sentido, a igualdade no seu sentido material, a necessidade de que o Estado haja, que o Estado faça alguma coisa e não simplesmente garanta que não se faça nada contra os destinatários do direito. E a sociedade evoluiu mais e veio a ideia de fraternidade. Tá aí o lemazinho da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Aí vieram depois os direitos de terceira geração, de quarta geração, que são os direitos relacionados com o processo de globalização, e do quinta geração, que é o direito da paz mundial. Não tem muito o que falar sobre essas outras gerações, não, a não ser que fixe. Beleza? Então, fixa essa ideia de serem direitos de quarta geração, de quinta geração, né? Então, um trabalho de um jurista brasileiro muito interessante, o Paulo Bonavides, ele tratou de uma maneira bem interessante desses dois direitos aí, dessas duas dimensões, né? Principalmente os direitos de quarta geração. Tá bom? Até com um sentido um pouquinho diferente. Mas, enfim, para concurso público, o que diz direito de quarta geração são os direitos relacionados com o processo de globalização. Tá? E o processo de quinta geração são os direitos de paz. Quarta geração e terceira geração são bem parecidas. Eu não vejo muito assim, diferença. A ideia de globalização, a ideia de direito interligado, está ligado com a sociedade de massa, que são os direitos de terceira dimensão. Então, não vejo muito sentido nos direitos de quarta dimensão. Mas questão de SESC, questão de concurso, quarta geração, falando em globalização, de quarta geração, quarta dimensão. Bom? Show. Vamos voltar para a primeira questão. Vamos lá. Os direitos. Eu não consigo marcar. Não consigo. Enfim. Deixa eu ver. Eu devo conseguir. Deve ter alguma. Deve ter alguma coisa aqui, mas eu não estou conseguindo. Achei. Vamos ver aqui. Os direitos fundamentais de primeira dimensão, são marcados pela alteração da sociedade por profundas mudanças na comunidade internacional, identificando-se consequentes alterações nas relações econômicas e sociais, sobretudo na sociedade de massa. A ideia de sociedade de massa está relacionada com a ideia de direitos difusos, de produção em massa, de acesso de informação,
de desenvolvimento tecnológico, de bens coletivos, de bens difusos, que há necessidade de proteção, justamente são direitos, então, de cunho de terceira dimensão, e não de primeira, como diz a questão. Está aí o erro do nosso primeiro ponto. Beleza? Tranquilo? Facinho. Fruto do desenvolvimento. Se em lugar de primeira dimensão aqui tivesse terceira dimensão, com certeza a alternativa estaria correta. Beleza? Letra B. Os direitos, ele quer correta, né? Evolução histórica, eu achei aqui corretamente isso. Correto. Os direitos de quinta dimensão são direitos transindividuais que transcendem os interesses dos indivíduos e passam a se preocupar com o gênero humano. Altíssimo teor de humanismo e universalidade. Né? Quinta dimensão. Inserindo o ser humano em coletividade que passa a ter direitos de solidariedade ou de fraternidade. Jovens, fraternidades são direitos de o Malbrau agora vai ter que aí esse três. Os direitos de terceira dimensão. Quinta dimensão o quê? Paz. Direitos relacionados com a manutenção da paz. Beleza, gente? Show? Vamos então para a letra, próximo estágio. A evidenciação dos direitos sociais, culturais e econômicos correspondendo aos direitos de igualdade, olha aí, até aí tudo bem, sob o prisma substancial, real e material, e não meramente formal, ou seja, a necessidade, não basta dizer que o mundo é igual. Estado acha, Estado trate os desiguais desigualmente, implemente a igualdade, implemente a igualdade com suas ações. Tá? Mostra-se marcante nos documentos pertencentes ao que convencionou classificar como direito, fiquei toda arrepiada agora, como os direitos de segunda dimensão. Direitos de segunda dimensão. Perfeito. Ideia de igualdade material, de isonomia, de direitos sociais, culturais, econômicos, de prestação positiva, direitos de segunda geração. Tranquilíssimo. Vamos ver as outras? Os direitos humanos de terceira dimensão marcam a passagem, terceira dimensão, de um Estado autoritário para um Estado de direito. E, nesse contexto, o respeito a liberdades individuais em uma perspectiva de abstenção estatal, Estado não faça nada. Rei, sai daqui. Coroa inglesa, sai daqui. Deixa eu ter minha produção. Deixa eu ter meus produtos. Sai. Deixa. Não preciso mais de nada de você. Era isso que se falava. Isso é direito de quê? Não, só primeira geração. Primeira dimensão. Letra D, errada. Não é terceira. Primeira. Show. Beleza. Os direitos de quarta dimensão, ou direitos de liberdade, tem como titular um indivíduo. Já morreu aí. Direito de quarta geração relacionado com o processo de globalização. Né? O processo de globalização não é um indivíduo, é o processo de globalização. Traduzem como faculdades ou atributos de pessoas que ostentam subjetividade. Subjetividade. Subjetividade, né? Que é o traço, que é esse traço mais característico, sendo assim, direitos de resistência ou de oposição ao Estado. Não, gente, mais uma vez, na letra E, ele repetiu o conceito, a ideia, o cerne dos direitos de primeira geração. Não é direito de quarta. Quarta é o quê? Ei, rapaz, acorda. Primeiro. Valeu, gente. Uma questão tranquila, beleza? Simples, fácil. Assim, alternativas pareciam bem complexas, mas você vê que é facinho, né? CESP, vamos para o nosso CESP. PRF, PRF, aqui, ó, PRF, 2013, né? Acho que foi o último, antes desse. Não sei. Enfim, questão nova. No que se refere à fundamentação dos direitos humanos e a sua afirmação histórica, julgue o item subsectivo. Depois. Eu brinco, obviamente. A expressão direitos humanos de primeira geração refere-se aos direitos sociais, culturais,
E econômicos, o candidato ri, aí é bom demais. Tá? E como é que você bota a questão tranquila dessa? Questão boa, relax, tranquilo, você bota o seuzinho lá. Não, professor, atenção. Na realidade, esses direitos sociais são direitos de segunda geração. Vê que o CESP já usa a expressão geração e não dimensão. Então, não vai anular, não vai pedir para anular a questão clássica. Questão simples, não. Mas, gente, assim, assim, simples que a gente acabou de ver, né? A gente acabou de estudar, a gente acabou de resolver, mas às vezes no calor do momento, você tem esse negócio lá. Primeiro, com o período de direito, na estrutura da faculdade, o professor fala, não lembro. Então, mas você vai esquecer, né? Não vai esquecer. Né? Lembra pelo menos das 3 primeiras gerações, a gente lembra do lemazinho da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, respectivamente. Né? Então, os direitos humanos de primeira geração referem à liberdade, que são direitos individuais, são direitos, né? Beleza? Questão tranquilíssima, a questão do CESP. Do CESP, um concurso dificílimo e que pega muita gente, né? A questão dessa para tirar você. Resposta errada, primeira geração, né? Só os slides, complementando. Direitos negativos, individualismo, não fazem do Estado. Primeira geração, direitos positivos, direitos do Estado, igualdade. É. Beleza, gente? Até a próxima. Questão 3, PRE, é a mesma? Não. Não, não é a mesma. Da mesma prova, mas não é a mesma questão. A gente já vai passar para um outro assunto, que é a fundamentação dos direitos humanos. Né? Bacana. Questão de filosofia do direito. Né? Questão de filosofia. Adoro filosofia do direito. Importante saber. Tá? Importante fixar essa ideia. Vamos lá. No que se refere à fundamentação dos direitos humanos e a sua formação histórica, julguem o item subsete. Conforme a teoria positivista, os direitos humanos fundamentam-se em uma ordem superior, universal, imutável e inderrogável. Dá o play, responde. Dá um pause, lê com calma. Tá? Pensa um pouquinho, dá o pause. Voltou. E aí, cara? Conforme a teoria positivista, os direitos humanos fundamentam-se em uma ordem superior, universal, imutável e inderrogável. E aí? Antes da gestão dessa questão, vamos mais uma vez entrar um pouquinho nessa história, nessa parte de fundamentação, né, dos direitos humanos. Vamos chamar de direitos humanos. Depois, como eu falei, eu vou explicar o que é direitos humanos, direitos fundamentais, qual a diferença entre eles. Tá? Começa aqui. É errado, mas vamos ver por que está errado. Gente, para concurso público, a gente tem que fixar 3 teorias de fundamentação dos direitos humanos. 3 teorias de fundamentação dos direitos humanos. Não pode errar. Não pode esquecer. Tem que fixar. Pelo menos essas 3. Se a gente for olhar no índice de filosofia, são em 50. Né? Tem até uma quarta que a gente pode falar aqui rapidamente, não está no slide, mas é fácil pegar. Tá? A primeira teoria, gente, é a teoria justnaturalista. Jus do verbo direito, estou brincando, né? Justnaturalista. Ouviu falar em justnaturalista, ouviu falar em direito natural? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O que é que os justnaturalistas, os adeptos da corrente da fundamentação do direito nacional, defendem? Eles defendem o seguinte, pessoal. Eles defendem que os direitos humanos são inerentes a todos os seres humanos, independente de sua condição. Basta ser ser humano para ter um direito humano, para ser titular de direito humano. Só basta isso. Só basta isso. Não é necessário estar escrito em lugar nenhum, não é necessário estar positivado em lugar nenhum, não é necessário ser reconhecido por país nenhum, por ser humano, ou outro ser humano nenhum. Basta ser humano. A própria natureza do ser humano por si só já implica ele ser titular de direitos humanos. Só basta ser humano. É uma ordem superior e transcendental. Então, justnaturalismo, direito natural, ordem superior e transcendental, ordem metafísica, né? São palavras que se relacionam, são palavras conceitos. Né? Então, toda vez que você falar em uma teoria, quando você falar em uma teoria de fixação de direitos humanos, de fixação de direitos humanos, de fundamentação de direitos humanos com base em ordens superiores, transcendental, metafísica, relacionados com a simples condição de ser humano, a gente está falando de justnaturalismo, a gente está falando de direito natural.
Perfeito? Show de bola. Justnaturalismo, direito natural, basta ser humano para ser titular, sujeito de direito humano, né? De algum dos direitos humanos. Né? Isso se baseia por quê? Porque está na nossa natureza, é uma ordem transcendental, é uma ordem superior, é uma ordem que não é explicável pelo ordenamento jurídico. Beleza? Essa é a ideia do justnaturalismo. Tá? Em contrapartida, a gente tem os positivistas. Positivistas não, isso não. Direito humano, são os positivistas. Isso é aquilo que está nas cartas, só aquilo que está no direito posto, só aquilo que está escrito ou é prática jurídica costumeira. Né? Então, não basta ser humano para ser direito. É preciso que se tenha escrito nas constituições ou em normas positivadas que aquele direito é um direito humano. Né? A gente fala assim, tem que estar escrito, não necessariamente que as países, para que o direito se manifeste de uma forma costumeira, de uma forma consuetudinária, né? Uma forma, não é uma forma escrita, mas ainda não deixa de ser positivista, é uma forma reconhecida de direito. Então, resumindo, né? Não sei se estou falando muito rápido, gente, qualquer coisa, se você estiver falando rápido, vocês podem mandar aqui nas outras aulas, eu vou depois. Tá? Então, assim, a ideia é de que direitos humanos só é direito humano se o ordenamento jurídico reconhecer, né? Então, gente, isso é uma tremenda bomba, né? Assim, com respeito aos positivistas, mas isso é interessante. Sim, mas, por exemplo, se a gente parar para pensar, a teoria positivista serviu de fundamento jurídico, por exemplo, para o Holocausto. Né? Os juristas, alguns juristas alemães, ou alemães ali, austríacos, região e tal, extremamente positivistas, Haskell, Schmidt e tal, eles justificavam, sendo bem superficial mesmo, tá? Sendo bem superficial, mas vamos ver. Eles justificavam, por exemplo, os massacres dos judeus, dizendo, ou dos judeus, ou dos inimigos, de maneira geral, não são os judeus, né? Dizendo que, olha, esses caras não têm direitos humanos porque o nosso ordenamento, o ordenamento do Reich, o ordenamento alemão, o ordenamento deles, o ordenamento vigente, não reconhece. Se o direito diz que eles não têm direito, senta ali o pau, eles não têm. Essa é a grande falácia do direito positivista. A grande falácia do direito positivista. A gente vai ver isso mais um pouquinho à frente, quando a gente for falar da Segunda Guerra Mundial e a importância da Segunda Guerra Mundial como marco histórico dos direitos internacionais humanos. A disciplina de direito internacional dos direitos humanos. Tá bom? Mas essa é a ideia. Falou de positivismo. Está passando um pouco aqui embaixo. Passou. Não vou editar, não. Vai ficar assim. Tá bom? Passou. Eu já terminar a aula. Rapidinho. Só mais um ponto e a gente termina a nossa aula. Segundo ponto, positivismo é isso. Positivismo é isso. Essa ideia de fixação de direitos humanos, essa ideia de fixação de direitos humanos a partir de normas positivadas. Não necessariamente escritas, porque há direitos costumeiros, mas normas praticadas ou reconhecidas como direito pelo sistema jurídico. Essa é a ideia dos positivismos. A gente ainda tem ainda a última parte, que é uma corrente moralista, né, do filósofo, sociólogo, do escritor, do pensador, do jurista, Perelman. Né? E ele tem uma abordagem moralista sociológica. Né? Ele diz, só é direito humano uma determinada prática jurídica que é reconhecida pelaquela sociedade como direito humano. Então, sim, os moralistas pregam a ideia de direitos humanos não como um reconhecimento jurídico ou como um reconhecimento de uma ordem transcendental, mas simplesmente como um reconhecimento social daquele direito como sendo um direito humano. Só isso. Beleza? Vamos voltar para a nossa questão. No que se refere à fundamentação dos direitos humanos e à sua afirmação histórica, substantivo. Conforme a teoria positivista, os direitos humanos fundamentam-se em uma ordem superior, universal, imutável e irrevogável. Estaria tudo bonitinho, né? Se aqui fosse teoria justnaturalista, ou teoria do direito natural, dos adeptos do direito natural. Beleza? A questão está, obviamente, errada. Fica muito mais fácil agora, né? Depois que a gente viu o assunto. Pessoal, vou encerrar nossa aula por hoje, né? Vou aproveitar que eu vou gravar a segunda aula. E se vocês tiverem tempinho, vamos assistir, tá? Mas percebam que a gente vai ficar junto por um bocado de tempo, né? Porque, assim, meia hora você consegue fazer 3 questões, a gente tem 100, e o curso é bem extenso.
tá bom? Espero que vocês acompanhem até o final, é muito importante. Vou ficar muito feliz. Tá bom? E dê um feedback em mim, qualquer coisa. Abração.